galerinha, tudo bem? A tia tá aqui hoje para contar uma historinha para vocês. Hoje é dia 7 de setembro, hoje é feriado aqui no Brasil. O lugar onde a gente mora, o nosso país, se chama Brasil. Olha aqui, esse é o nosso país, nós moramos todos aqui nesse lugar. E hoje é feriado e eu quero contar para vocês por que no Brasil hoje é feriado. O que aconteceu? Como que foi essa história? Então a gente vai começar a nossa história entendendo o que é isso aqui. Nós moramos no Brasil, que é um país. E tem outras pessoas que moram em outros países que são bem longe daqui, bem longe daqui. Aqui é um país que se chama África. Aqui é um país que se chama Portugal. As pessoas que moram nesses países mais longe da gente falam outra língua. Vocês já viram as pessoas que falam inglês, não viram? Eles moram em outro país, fala diferente da gente. Então quem mora aqui fala diferente, quem mora aqui fala diferente. E quem mora aqui no Brasil fala igualzinho a gente. Então, há muito tempo atrás, esse país aqui, Portugal, ele tinha um rei. E esse rei, ele pediu para um navegante, para um homem que se chamava Pedro Álvares Cabral, que ele pegasse o barco dele e ele fosse até um país que se chama Índia, que é aqui, olha aqui nesse cantinho. Então ele tinha que sair com o barco dele lá de Portugal, vir tudo aqui pela água, dar a volta aqui embaixo para chegar lá na Índia. Todo esse espaço aqui é água, gente. E aonde a tia pintou de laranja é terra, tá bom? Então não tinha como ir de um país para o outro sem ser pela água, tinha que ir navegando. Então o Pedro Álvares Cabral, ele pegou a sua caravela. Caravela é um barco bem grandão, olha só. Essa é a caravela e esse é o Pedro Álvares Cabral. Mas pensa que ele foi só com esse barco? Não. A turma dele tinha 14 barcos. Era uma frota de navios para fazer essa viagem. Então ele saiu lá de Portugal com esse monte de navio, a tia vai mostrar só como dele. E foi navegando, e essa viagem demorou. Ele foi indo pelo mar, foi indo. Ele tinha que dar a volta aqui, mas de repente ele olhou e viu uma terra lá naquele canto lá. Que terra é essa que eu não conheço? Tá vendo que ele tá mostrando com o dedinho assim? Ele olhou, ele falou, nossa, essa terra a gente não conhece. Vamos dar uma paradinha ali? E ele foi com seu barco e com todas as pessoas que estavam navegando com ele, chegaram nessa terra, que se chama hoje Brasil, que é o lugar que a gente mora. Naquela época, não morava muita gente no Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, sabe quem morava aqui? Olha só, os índios moravam no Brasil. Aqui tinha muitas árvores, muitos animais e os índios moravam aqui. Então Pedro Álvares Cabral chegou, desceu aqui no cantinho, numa praia do Brasil, num lugar que se chama Bahia. Desceu lá com todos os seus navegantes e fizeram amizades com o índio. Diz a história que antes de ele ir embora, eles até dançaram juntos na praia, ficaram amigos. Então, depois que Cabral descobriu esse lugar tão lindo, ele continuou a sua viagem. Ele veio, deu a volta aqui embaixo e foi lá para a Índia fazer o que ele tinha que fazer. Aí ele voltou todo esse caminho, subiu e voltou lá para Portugal. Quando ele chegou lá, ele contou para o rei que ele tinha descoberto uma terra nova. E essa terra era muito rica, cheia de coisas legais. O rei de Portugal, então, veio morar aqui, no Brasil. Ficou bastante tempo aqui. Depois de um tempo, ele resolveu ir embora, voltar para Portugal. Mas sabe o que ele fez? Ele deixou o filho dele, o príncipe. O príncipe ficou morando aqui no Brasil, Dom Pedro I.
só, gente, que como foi Portugal que descobriu o Brasil, eles achavam que eles eram donos do nosso país, que o Brasil pertencia a eles. Nós somos donos de Portugal, do Brasil. O Brasil é nosso. E quando Dom Pedro I ficou morando aqui, ele pensou, isso não tá certo. O Brasil tem que ser do Brasil. Ele não pode pertencer a Portugal. Então, Dom Pedro I, um dia, ele decretou que o Brasil não pertenceria mais a Portugal. E esse dia foi dia 7 de setembro, que foi comemorado o dia da independência do Brasil. Aí, a partir desse dia, o nosso país ficou sendo livre de Portugal, ficou sendo só do Brasil mesmo. E aí, todos estavam muito felizes com isso. Nós temos a nossa bandeira linda, que é do Brasil, não somos mais de Portugal. Então, por isso que esse feriado é importante. Esse dia 7 de setembro é o dia que o Brasil deixou de pertencer a Portugal. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história do Brasil, que é tão importante para a gente aprender sobre o nosso país. Beijinho e até a próxima!